Lucas, justamente pegando um gancho do que o Dumas estava apresentando, me lembrei aqui, sempre a história, mas que em 1935 teve a política do marco compensado e o maior parceiro do Brasil naquele ano foi a Alemanha nazista e não os Estados Unidos. Tal. Havia uma disputa entre os Estados Unidos e a Alemanha para ter uma influência no Brasil nesse momento que precede a Segunda Guerra Mundial. E aqui uma disputa política e ideológica muito forte entre a Ação Integralista Brasileira, que era um partido de tipo fascista, próximo mais aos ideais da Itália, mais com a proximidade com a Alemanha, e a maior seção do Partido Nazista no exterior era no Brasil. Bem, aí o Lucas ia pensar o seguinte: como é que nós devemos, na tua opinião, a relação do Brasil nesse momento histórico? De um lado, os Estados Unidos, potência que está colocada aí, do outro lado, a China, uma potência ascendente, alguns falam de armadilha de Tucídides, essa discussão que é uma discussão interessante. Então, e como é que nós, e justamente a questão que o Roberto nos falou, como é que nós devemos relacionar nesse momento, garantindo os interesses nacionais, claro, a nossa soberania, mas como é isso concretamente nesse momento tão difícil da terceira década do século XXI? Olha, eu concordo com o Dumas, eu acho que certamente o Brasil não tem sido a prioridade. O Brasil e a América Latina, de uma forma geral, não tem sido a prioridade dos Estados Unidos. Isso não é só com o governo Trump, né? Com governos democratas também, né? Os Estados Unidos têm se envolvido em muitas questões no Oriente Médio, teve a questão da ascensão chinesa, né, nas últimas décadas. Isso evidentemente coloca, né, a China, né, como um ponto focal da região asiática para a política externa americana. Então, de fato, esse compõe um quadro realmente, e agora mais nesse cenário atual de guerra comercial e de 70 à frente de negociações, 80, cada dia é um número que se fala, né? Que teriam sido abertas pelos Estados Unidos. O Brasil, as pessoas me perguntam quando é que o Trump vai negociar com o Brasil. Certamente o Brasil não é a prioridade nesse momento, que o Trump tem que acertar a vida dele com a União Europeia, está tentando acertar a vida dele com a China, né? Anunciou esse acordo, que depois a gente pode falar um pouco mais também com o Reino Unido, mas o Reino Unido é um aliado histórico muito próximo, né? Com laços culturais muito fortes, é um pouco diferente do Brasil, mas evidentemente que tudo isso, apesar dessa postura, né? E aí volta um pouco também para a tua pergunta para o colega que me antecedeu, isso impacta o Brasil, né? Querendo ou não, isso tem impacto no Brasil, né? E impacto em que sentido? O impacto individual, né? No sentido de que os Estados Unidos é o nosso principal parceiro comercial no que tange as nossas exportações industriais. Vamos lembrar que ano passado nós exportamos ali 40 bilhões de dólares, né, para os Estados Unidos, é o nosso principal parceiro, né, num setor importante da economia brasileira, que é o nosso setor industrial, e nós estamos lá com a tarifa de importação de 10%, né? Então, inegavelmente, isso tem um impacto. Não é uma catástrofe, mas isso impacta na economia brasileira, ao menos do ponto de vista setorial, do ponto de vista industrial. Nós estamos com 25% de tarifas que foram cobradas sobre aço e alumínio. Isso tem um impacto direto, né, nas nossas exportações de aço e alumínio, que os dados de abril agora, inclusive, mostraram que caíram drasticamente em relação a abril do ano passado, já como consequência, né, dessa política tarifária. Então, querendo ou não o Trump negociar conosco, né, a gente deve manter um diálogo aberto na medida do possível, para que em algum momento a gente consiga conversar sobre essas barreiras que foram colocadas, né, ao Brasil. E aí eu acho que tem um outro aspecto também, Vila, que é pouco falado, que vale a pena mencionar, que também o Brasil indiretamente, eu diria, é afetado, que é o desmonte do sistema multilateral de comércio baseado em regras, né? Exato. Esse é um tema muito pouco mencionado, mas tudo o que está acontecendo, e que na verdade já vem acontecendo, pelo menos desde 2017, né? Aliás, eu diria até um pouco antes, até com o governo Obama, né? Com a questão da nomeação dos juízes para o órgão de apelação do OMC, e depois com o Trump, né? Aí ocorre o bloqueio propriamente dito, né? O órgão fica bloqueado, fica paralisado. Quer dizer, um sistema de comércio que não funciona, né? Regras de comércio que não funcionam, o que vale é a lei do mais forte. E é exatamente o que a gente está observando agora. Eu acho curioso que muitos analistas, inclusive, dizem que não, mas agora o Trump fazendo esse tipo de ação, né, negociando bilateralmente, na base da coerção, na base do bullying, nós vamos ter um mundo mais aberto. Isso é um ledo engano. Quer dizer, não existe segurança jurídica nenhuma para essas negociações que estão sendo anunciadas, né?
Quebra-se completamente princípios basilares da OMC, como o princípio da nação mais favorecida, né, como o princípio da não discriminação. E existe uma falta de compreensão enorme do Trump sobre como esse sistema funcionou, e funcionou muito bem, pelo menos até a oitava rodada de comércio que nós tivemos, que foi a rodada do Uruguai, que terminou em 94, com a criação do OMC. Lembrando que em 1947, Vila, as tarifas de importação, a média mundial das tarifas de importação no mundo era 40%. Em 95 chegamos a 5% para as tarifas de bens industriais. Então o sistema funcionou muito bem, o que não significa que o sistema não precise de reformas. E claro que a China, fazendo parte desse sistema a partir de 2001, é um bode na sala que se coloca e é um inconveniente não só para os Estados Unidos, para muitos outros países, inclusive para o Brasil. Porque, infelizmente, aquela expectativa de que a China, ao entrar na OMC em 2001, a OMC faria com que a China se moldasse às práticas de mercado, às práticas de economia de mercado, isso não se concretizou. Isso é um fato. A China, de fato, ela tem muita dificuldade de respeitar as regras de comércio. Agora, o que não significa que, em função disso, a gente tenha que jogar o sistema, destruir o sistema, jogar o bebê com a bacia junto, né, para fora. Então, um mundo sem regras é um mundo que prejudica muito mais os países em desenvolvimento, os países menores, do que os países grandes, porque o poder de barganha dos países pequenos em negociações é muito restrito. Né? Como é que o Brasil vai sentar de igual para igual com a economia de 29 trilhões de dólares e nós com a economia de 2 trilhões de dólares? Quer dizer, é muito desproporcional. E, na verdade, o sistema multilateral, a OMC, ela nivelava o campo de jogo. Ela estabelecia as regras onde esse poder de barganha, essa simetria em poder de barganha, ela acabava sendo, digamos, mitigada e você conseguia ter negociações, digamos, mais interessantes para os dois lados. Esse sistema, infelizmente, está sendo destruído. Se ele vai ser reconstruído ou não é uma outra história, né? É uma pergunta também complexa. Nós tivemos a Pax Britânica, né, no final do século XIX, tínhamos ali uma potência hegemônica e aquilo ali levou a um processo de globalização muito significativo, pelo menos até o início, né, de 1910, próximas ali à Primeira Guerra. Tivemos aquele período turbulento, né, entre as guerras e tivemos a Pax Americana, construída a partir da Segunda Guerra, de novo uma potência hegemônica que conseguiu levar o mundo para um nível de integração sem precedentes, né? Então, nós não temos, por hora, uma experiência, né, de uma situação multipolar onde a gente conseguiu alcançar níveis de integração muito fortes. E acho que é esse o desafio que se coloca nesse momento e acho que há saídas. Temos os Estados Unidos hoje, que é essa potência que levou a esse equilíbrio altamente integrado, que representa hoje apenas 12% das importações mundiais, ou seja, 12% daquilo que é vendido, né, para o mundo, pelo mundo, vai para os Estados Unidos. Ou seja, tem 85%, 87% daquilo que é exportado que vai para outros lugares. Aliás, os países em desenvolvimento hoje exportam 50% de tudo que exportam para outros países em desenvolvimento. Em 2000 isso era 25%. Quer dizer, a importância dos países em desenvolvimento aumentou bastante. Então, assim, você tem hoje um mundo que é, de fato, já meio que multipolar. Né? Aquela hegemonia americana já não existe mais. O desafio agora é como reconstruir, como reformar esse sistema. Uma palavra final, porque eu sou um defensor da OMC, mas sou um defensor de uma OMC moderna. Nós criamos uma OMC numa época que o mundo era analógico. O mundo hoje é digital. Sim. As regras de comércio precisam modernizar, né? As regras de comércio precisam estar atualizadas, né? A gente está falando hoje de comércio de serviços, de propriedade intelectual, de comércio digital, né? De uma série de comércios que eram irrelevantes na época que a OMC foi criada e que hoje ganharam uma relevância muito grande e a gente não tem regras, digamos, para dar o conforto necessário nas negociações no âmbito da OMC. E um ponto final, não dá para a gente ter a China como a segunda maior economia do mundo hoje, a primeira já em paridade de poder de compra, né? Se declarando como país em desenvolvimento, né? E, na verdade, desfrutando do chamado tratamento especial e diferenciado nas negociações da OMC, como se ela fosse um país em desenvolvimento que precisasse disso. Então, muita coisa aí precisa ser mexida, né? Mais agilidade na OMC, mais agilidade no julgamento dos painéis, né? Das apelações, no órgão de apelação e etc., para que a gente consiga ter um sistema mais moderno, mas que dê o conforto necessário, sobretudo para as economias em desenvolvimento. E é interessante, Vila, desculpa, só uma parte aqui, que é justamente essas instituições pós-Bretton Woods, OMC, Banco Mundial, etc., globalização, suprimento de cadeias produtivas, etc., que tornou os Estados Unidos o maior país do mundo. Perfeito. Exatamente. Tornou, mesmo com
o dólar sendo a moeda corrente ou a moeda mais conversível que existe, isso é que tornou os Estados Unidos sendo o maior do mundo. E o que o Trump quer, parece que ele quer voltar ao tempo. Porque na economia você começa sempre com escravidão, feudalismo, manufatura, agricultura, manufatura e serviço. Ele tem o Vale do Silício, a maior empresa do mundo. São as maiores empresas tecnológicas que tem. Quer dizer, você quer voltar para a manufatura com nível de desemprego de 4%? Como é que eu vou trazer aqueles produtores que, por exemplo, ele falou, quero trazer novos produtores para o Rust Belt, para o cinturão de ferrugem, cinturão de ferro aqui. Veja, na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para fazer 1 tonelada de aço. Hoje você precisa de 2 homens-hora para fazer 1 tonelada de aço. Então, culpe a tecnologia, não culpe os outros.